Bom, pessoal, então vamos dando continuidade aqui à nossa disciplina de Fisiologia Humana. Na aula passada, a gente trabalhou um pouquinho sobre a contração muscular, do músculo esquelético e do músculo liso. Hoje a gente vai dar continuidade ao entendimento da fisiologia do corpo humano e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre neurofisiologia, tá ok? Então, o sistema nervoso, né? O sistema nervoso humano, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Então, o sistema nervoso central ele é constituído principalmente pelo encéfalo e pela medula espinal. Então, o sistema nervoso central é constituído aqui pelo encéfalo e pela medula espinal. Ok? Já o sistema nervoso periférico ele é constituído pelos nervos. Esses nervos eles podem ser tanto nervos cranianos, gânglios nervosos, não é isso? Que é locais de conexão entre neurônios, e nervos espinais, né? Que são nervos ligados à medula espinal, ok? Então, sistema nervoso central, cérebro e adjacentes e a medula espinal. A principal função do sistema nervoso central é receber, interpretar e responder a estímulos, beleza? E aí, o sistema nervoso periférico. Já o sistema nervoso periférico é formado por, como eu já falei para vocês, né, os nervos, e esses nervos eles formam um caminho intermediário, certo? Eles formam um caminho intermediário entre o sistema nervoso central e os locais de ação. Então, esses nervos aqui, ó, eles são um caminho intermediário entre o sistema nervoso central e os locais de ação. Então, por exemplo, aquela placa motora que a gente viu na aula passada, né? Que está presente na musculatura, nas fibras musculares esqueléticas, por exemplo. Então, aquela placa motora é a junção da parte final de um neurônio, né? Da parte final de um axônio do neurônio, juntamente com a especialização da membrana plasmática de uma fibra muscular, não é isso? Então, é naquela placa motor onde vai ter a atuação do sinal, e aí esse músculo ele vai contrair respondendo a um estímulo do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso periférico ele é a porção intermediária que liga o sistema nervoso central e os locais de ação, beleza? E aí esses locais de ação, pessoal, eles podem ser locais de ação somáticos ou locais de ação visceral, né? Que a gente chama de viscerais, né? E aí, professor, qual é a diferença entre isso aí, né? Locais de ação somáticos e locais de ação viscerais. Locais de ação somáticos são aqueles que a gente controla. Então, nós recebemos estímulos, mas nós controlamos esses estímulos. Então, por exemplo, a contração muscular do músculo do bíceps, do nosso braço. Então, nós controlamos. Entretanto, o diafragma, nós não fazemos esse controle. Nós não fazemos esse controle da contração do músculo do diafragma, que está presente no sistema respiratório e tem a função tem a função de criar pressões diferentes no nosso pulmão para que ele inspire e expire, para que o organismo ele consiga realizar os processos de inspiração e expiração, tá certo? Então, a principal função, né, do sistema nervoso periférico é enviar estímulos e executar respostas do sistema nervoso central. Então, ele vai receber e enviar estímulos e ele vai também executar respostas do sistema nervoso central. Então, recapitulando, a neurofisiologia estuda o funcionamento do sistema nervoso humano. Esse sistema nervoso humano é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é constituído pelo cérebro e seus adjacentes e a medula espinal, tá ok? O sistema nervoso periférico ele é constituído pelos nervos cranianos, né, os nervos craniais, os nervos espinais e os gânglios, que são as porções de conexão entre neurônios, que a gente vai ver mais na frente.
a principal função do sistema nervoso central: receber, interpretar e responder a estímulos. Por quê? Porque ele é o sistema nervoso central. É ele que interpreta, certo? É ele que interpreta os estímulos, beleza? E o sistema nervoso periférico, ele recebe esses estímulos e envia para que posteriormente ele possa executar as respostas do sistema nervoso central. Tá ok? Então, vamos aqui falar um pouquinho do sistema nervoso central, depois a gente vai e fala do sistema nervoso periférico. Por último, a gente vai falar sobre os neurotransmissores. Eu acho que os neurotransmissores a gente não vai falar nessa aula, mas ela está encaixada aqui nessa aula. Então, se eu ver que a gente não vai conseguir falar sobre neurotransmissores no tempo total, eu dou uma cortadazinha e aí eu deixo neurotransmissores só para a próxima aula, tá bom? Então vamos falar aqui principalmente qual é a célula fundamental, qual é a principal célula do sistema nervoso central, né? Então a principal célula do sistema nervoso central, pessoal, é o neurônio, certo? Esse neurônio ele é formado por uma porção que é o corpo do neurônio, que a gente chama de pericárdio, beleza? A gente chama de pericárdio essa porção central do neurônio, é ele que vai interpretar os estímulos. Nós temos os dendritos. Os dendritos são aquelas porções que vão receber estímulos, beleza? Então, como é que acontece? Nós temos aqui uma porção final de um outro neurônio. Esse neurônio ele envia um estímulo, ele envia um sinal nervoso para esse neurônio aqui. O sinal nervoso é captado por quem? Pelos dendritos, certo? Essas porções aqui, que a gente chama de dendritos, são responsáveis por captar os sinais nervosos. Então, essas porções aqui, elas captam o sinal nervoso. Elas captam esse sinal nervoso e enviam para essa região que é chamada de pericárdio, que é o corpo do neurônio. É nessa região que é chamada de pericárdio que ocorre o processamento dessa informação. E aí, nessa parte aqui do pericárdio, nós temos como é que se diz? Uma constricção que a gente chama de cone de implantação. É nesse cone de implantação onde nós temos o surgimento do axônio. Então, o axônio é por onde esse neurônio ele vai enviar a resposta desse impulso nervoso, tá certo? Então, onde é que recebe o impulso nervoso? Pelos dendritos, tá certo? O neurônio ele recebe o impulso nervoso pelos dendritos. Onde é que ele processa essa informação? Ele processa no corpo do neurônio, que também é chamado de pericárdio. E aí ele envia essa resposta pelo axônio. Então, por que eu falei pelo axônio? Porque dendritos, o neurônio ele pode ter vários, mas axônio, o neurônio ele só vai ter um, tá certo? Então, o neurônio envia essa resposta pelo axônio, ok? Até chegar, por exemplo, aqui, nesse exemplo citado aqui, nas placas motoras do músculo estriado esquelético, tá certo? Então, uma outra característica aqui, pessoal, é que esse sistema nervoso central, né, ele tem uma divisão em regiões. Então, nós temos as regiões que a gente chama de região cinzenta e regiões que a gente chama de região branca. O que seria isso? Isso aí a gente tá aliado à visualização, né? A visualização desse material. Então, toda vida que a gente estiver visualizando cortes histológicos de encéfalo, ou então nós estivermos visualizando o órgão como um todo, peças de encéfalo, né? Peças anatômicas de encéfalo, então a gente vai poder perceber o seguinte, vai poder perceber tanto as regiões cinzentas como a região branca. O que é que tem na região cinzenta? A região cinzenta ela é constituída principalmente por pericárdio, certo? Então, os pericários dos neurônios eles tendem a ficar concentrados em uma região, e essa região onde você tem a concentração desses pericários é chamada de região cinzenta. Já os axônios, não é isso? Eles são bastante alongados, então eles ocupam uma outra região, certo? Então essa região ocupada pelos axônios é chamada de região branca, tá ok? Só que o que é que acontece? Quando a gente está falando de encéfalo, certo?
A região cinzenta, ela está na extremidade do encéfalo, beleza? Ela está na parte mais periférica do encéfalo, tá ok? E aí a parte branca, ela está mais central ao encéfalo, ela está na região mais central do encéfalo. Então, só para recapitular, a região cinzenta é formada principalmente por pericárdio, a região branca é formada principalmente por axônios. Entretanto, quando a gente analisa a medula espinal, essa situação ela se inverte. Por quê? Porque o material cinzento ele vai estar no centro, certo? O material cinzento ele vai estar no centro e o material branco, a região branca, ela vai estar mais periférica. É tanto que é aqui que a gente, na medula espinal, que a gente consegue observar essa estrutura constituída dessa região cinzenta que a gente chama de H, né? O H da medula espinal, né? Então, esse H da medula espinal ele é constituído por pericário, principalmente por regiões pericárias, tá certo? Então, que é o que? O corpo do axônio. Então, essa região cinzenta é constituída por pericário. A região mais extrema, mais a marginal da medula espinal, ela é constituída por axônio. Então, a região caracterizada como região branca, tá ok? Então, recapitulando, sistema nervoso central, ele é dividido em regiões. Região cinzenta, onde nós temos uma grande concentração de pericário. Região branca, onde nós temos uma grande concentração de axônios, tá ok? Outra característica, o neurônio é a célula principal do sistema nervoso, certo? O neurônio é a célula principal do sistema nervoso. E aí o que é que acontece? O neurônio ele é dividido em algumas partes. Os dendritos, que são as regiões onde vão receber as mensagens. O pericárdio, ou corpo do neurônio, é a região onde vai ocorrer o processamento dessa mensagem nervosa. E o axônio é a região onde você vai ter o envio dessa mensagem nervosa. Tá ok? E aí, como eu falei para vocês, região cinzenta mais superficial no encéfalo e a região cinzenta na medula espinal ela está na região mais central, formando o que a gente chama o H da medula espinal, tá bom? Então, bastante simples essa primeira parte, né? Então, vamos falar aqui, pessoal, das outras células que constituem, né, o sistema nervoso. Então, como eu falei, o neurônio é a principal célula, porque é ele que recebe, processa e envia, não é isso? A mensagem nervosa. Entretanto, esse neurônio ele é apoiado por um outro conjunto de células, tá certo? Ele é apoiado por um outro conjunto de células que permitem o seu funcionamento. Então, eu destaquei aqui para vocês as principais células que estão apoiando no funcionamento dos neurônios. Então, nós temos aqui os astrócitos. Esses astrócitos eles podem ser protoplasmáticos ou astrócitos fibrosos. E aí a principal função deles é garantir a sustentação das células do neurônio, tá certo? Nós temos a micróglia, ou apenas glia, que tem uma função fagocitária, então ela digere substâncias que possam vir a danificar o neurônio. E nós temos os oligodendrócitos, tá certo? Esses oligodendrócitos, a principal função deles está aliada ao processo de revestimento do axônio, que aí a gente forma aquela camada que é bem conhecida, que a gente chama de camada de mielina, não é isso? Então essa camada de mielina garante a propagação do impulso nervoso, beleza? E essa camada de mielina ela é fabricada por quem? Pelos oligodendrócitos. Uma característica importante, pessoal, é que é o seguinte: quem vai fabricar a camada de mielina, não é isso? No sistema nervoso central são os oligodendrócitos. Entretanto, quando a gente fala de sistema nervoso periférico, não é isso? Sistema nervoso periférico, quem vai fabricar? Quem vai fabricar a bainha de mielina, a camada de mielina no axônio dos neurônios são as chamadas células de Schwann. Então, uma diferençazinha, né? Se o neurônio ele está no sistema nervoso central, então o seu axônio é revestido por oligodendrócitos, certo? Seu axônio tem a sua bainha de mielina produzida por oligodendrócitos. Se esse neurônio ele está mais
próximo da região periférica, não é isso? É um nervo periférico, a gente está falando de um nervo periférico, não é isso? Então, esse axônio ele é revestido, né, a bainha de mielina desse axônio ele é revestido pelas chamadas células de Schwann. Então, quais são as outras células, né? Só para recapitular, quais são as outras células que dão apoio ao funcionamento dos neurônios? Nós temos os astrócitos, que tem a principal função sustentação. Nós temos a micróglia, que tem a função fagocitária, então ela vai englobar e degradar substâncias ou micro-organismos que possam causar algum prejuízo ao neurônio. E nós temos os oligodendrócitos no sistema nervoso central, que a sua principal função é o revestimento, a formação da bainha de mielina. Aqui nós temos um esquema em que nós temos aqui um axônio, certo? Um axônio, aqui nós temos um oligodendrócito. Esse oligodendrócito, se vocês pararem para perceber, ele gera projeções da sua membrana plasmática. E essas projeções da membrana plasmática que vão formar a bainha de mielina, que vão formar essa camada protetora do axônio, possibilitando assim a propagação do impulso nervoso por esse neurônio, tá certo? E aí, como eu já havia falado para vocês, os oligodendrócitos, eles fabricam a bainha de mielina no sistema nervoso central. As células de Schwann, eles fabricam a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Os oligodendrócitos, eles têm uma outra característica a mais. Eles conseguem encapar vários segmentos de vários axônios. Então, um oligodendrócito, ele pode encapar vários segmentos de um mesmo axônio, como ele pode encapar vários segmentos de axônios de neurônios diferentes. Já a célula de Schwann, não, ela só encapa segmentos de um único axônio, tá certo? Os oligodendrócitos, eles são mais plurais, né? Eles têm uma eficiência maior. Eles encapam vários segmentos do axônio e até mesmo segmentos de axônios diferentes, um mesmo oligodendrócito. Já as células de Schwann, não, as células de Schwann só conseguem encapar pequenos segmentos em um único axônio, beleza? E aqui eu trouxe a imagem para vocês entenderem como é esse funcionamento, tá? Então aqui nós temos um oligodendrócito, certo? E uma célula de Schwann. Oligodendrócito no sistema nervoso central, célula de Schwann, sistema nervoso periférico. Então, ó, sistema nervoso central, aqui está em inglês, mas não se preocupa. Aqui, P de periférico, está em inglês PNS, né? Peripheral Nervous System. Então, aqui, ó, vocês podem perceber que as células de Schwann, elas vão encapar pequenos segmentos de apenas um único axônio. Axônio é o quê? Essa estrutura, né, presente no neurônio. Já os oligodendrócitos, não. Os oligodendrócitos, eles podem encapar vários segmentos de um mesmo axônio, da mesma maneira que eles podem encapar segmentos de axônios diferentes, certo? Eles podem estar encapando segmentos de axônios diferentes. Então, eles são mais plurais e essa é uma das maneiras que a gente encontra de diferenciar, né, a bainha de mielina, né, a fabricação da bainha de mielina, certo? Então, a bainha de mielina no sistema nervoso central, ela é constituída por oligodendrócito, no sistema nervoso periférico pelas células de Schwann. As células de Schwann, elas só conseguem encapar pequenas porções do axônio, sendo que ela só encapa de um único axônio, ela só encapa pequenas porções em um único axônio. Já os oligodendrócitos, não. Eles encapam várias porções de um mesmo axônio ou de vários axônios, tá certo? Uma outra característica aqui, pessoal, que a gente tem que falar do sistema nervoso central é a sua organização celular, beleza? Essa sua organização celular, ela pode ser do tipo trato longo, ela pode ser do tipo circuito local, ou ela pode ser do tipo divergente de fonte única. Então aqui o trato longo, que eu caracterizei pela letra A, você tem a presença apenas de um único neurônio, e aí esse neurônio ele é responsável pela sinalização convergente e pela sinalização divergente.
O que seria isso, professor? Sinalização convergente é aquele estímulo que ele recebeu de um outro neurônio. É um impulso local, certo? Já a sinalização divergente é um impulso mais distante. Então, por exemplo, esse neurônio aqui ele recebeu um impulso local, só que aí ele vai atuar lá na célula do músculo. Então, essa sinalização aqui propiciada pelo axônio é uma sinalização que a gente chama de sinalização do tipo divergente, tá ok? Esses neurônios aqui, pessoal, eles recebem a mensagem pelos dendritos, não é isso? Processam a informação no pericárdio, no corpo do neurônio, e aí esse processo aqui é convergente, porque ele é local. Já a informação, quando ela é lançada pelo axônio, ela pode atuar em órgãos bastante distantes do local de processamento dessa informação, né? Então, por isso que ela é chamada de divergente. Nós temos aqui também o circuito local, e a esse circuito local você pode perceber a presença de vários neurônios que vão realizar sinalizações entre eles. E aí esse circuito local é importante por quê? Porque ele gera um processo de interconexão entre esses neurônios e eles podem acarretar no aumento da precisão de um estímulo. Então, digamos que o estímulo ele tem que ser um estímulo nervoso, ele tem que ser bastante específico. E aí, para que esse estímulo ele seja realizado de maneira específica, ele se utiliza desse circuito local, certo? Então, esse estímulo tem que atuar sobre determinadas células para produzir determinadas substâncias que vão atuar em determinada função do organismo. Se é um estímulo que tem que ser bastante preciso para que você não desencadeie outras reações químicas que são indesejadas nesse momento, então o circuito local ele é bastante indicado. Por quê? Porque ele aumenta a precisão do estímulo. E aí, a outra característica, né, de organização do sistema nervoso central é o que a gente chama de divergência de fonte única, não é isso? Que é quando você tem um estímulo, certo? Um estímulo, e esse estímulo ele pode gerar várias respostas. E aí, professor, mas o senhor falou que cada neurônio ele só tem um único axônio, exatamente, ele só tem um único axônio, mas esse único axônio ele pode ter várias projeções, como eu estou riscando aqui para vocês, né? Ele pode ter várias projeções. Então, essa organização divergente de fonte única, ela propicia o quê? Ela propicia que um único estímulo ela possa gerar várias respostas. Se você parar para pensar, é até um pouquinho oposto, né? É até um pouquinho oposto ao circuito local. O circuito local ele quer que um único estímulo ele gere ele gere uma reação bastante específica, ele gera uma resposta bastante específica. Então, é interessante no circuito local que a resposta, por ser específica, ela não acarrete em outros processos metabólicos que são indesejados nesse momento. Já a divergente de fonte única, você aproveita que em um único estímulo você pode ter vários tipos de respostas, beleza? Você pode ter vários tipos de respostas, certo? Então vamos dar continuidade. Então a gente falou aqui sobre o sistema nervoso, sua divisão, sistema nervoso central, tá ok? E agora a gente vai falar sobre o sistema nervoso periférico, certo? O sistema nervoso periférico, como eu falei para vocês, pessoal, é aquele que é formado por nervos e glânglios. E eles são, como é que se diz? Aquela porção intermediária que fica entre o sistema nervoso central e o local que vai receber o estímulo, beleza? Esse sistema nervoso periférico ele é dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo também pode ser chamado de visceral, tá certo? Visceral, que vem de vísceras, né? Então, qual é a principal diferença? A principal diferença é que o sistema nervoso somático é aquele sistema em que a gente consegue controlar, não é isso? Por exemplo, conseguimos controlar a musculatura. Então, a musculatura esquelética,
ela se dá através de estímulos, através do sistema nervoso periférico somático, beleza? Porque nós conseguimos controlar a contração do músculo do bíceps, por exemplo, do nosso braço. Já o sistema nervoso autônomo, a contração muscular ela ocorre de maneira involuntária. Então, uma melhor definição, né? Sistema nervoso periférico somático, a contração muscular devido ao impulso nervoso, ela ocorre de maneira voluntária. Já a contração muscular aliada ao sistema nervoso autônomo, ela ocorre de maneira involuntária. E aí esse sistema nervoso autônomo, que a gente pode também chamar de sistema nervoso visceral, ele é dividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. E aí a gente vai ver no decorrer dos slides a diferença entre esses dois tipos de sistemas, certo? E a gente vai ver também que eles têm funções antagônicas, não é isso? Quando um estimula, o outro relaxa, tá certo? Quando um gera um estímulo, o outro gera uma inibição, beleza? Então, só para ler aqui o enunciadozinho que eu trouxe para vocês, sistema nervoso periférico é parte do sistema nervoso humano, formado por nervos e gânglios, e que estão relacionados com a transmissão de informações para o sistema nervoso central e órgãos periféricos. Ele é dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo, também chamado de sistema nervoso visceral. O sistema nervoso somático é aquele em que as contrações musculares ocorrem de maneira voluntária. O sistema nervoso autônomo ou visceral é aquele em que as contrações musculares ela ocorre de maneira involuntária. Esse sistema nervoso autônomo ele pode ser dividido em simpático e parasimpático. Que aí um spoilerzinho para vocês antes de chegar nos próximos slides. Eles têm funções antagônicas. Quando um estimula, o outro inibe. Quando um inibe, o outro estimula. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, vamos ver aqui as principais diferenças, né, morfológicas do sistema nervoso periférico. Então, no sistema nervoso periférico somático, você percebe que o nervo, não é isso? O neurônio, ele é um neurônio único. Ele vem da medula espinal e vai até o local de atuação, no caso aqui, o músculo esquelético. Então, ele é bastante comprido. Ele vai da medula espinal e vai atuar lá no músculo esquelético, tá certo? Já o sistema nervoso simpático, o que é que acontece? Nós temos um neurônio pré-ganglionar. O que é o gânglio, pessoal? O gânglio é essa região aqui, ó, onde você vai ter o axônio desse primeiro neurônio, enviando um sinal químico que a gente chama de sinapse para os dendritos desse outro neurônio, que a gente chama de neurônio pós-ganglionar, certo? Pré-ganglionar por quê? Porque está antes do gânglio. Pós-ganglionar por quê? Porque ele está depois do gânglio. E aí o que é que você pode perceber? Você pode perceber o seguinte, que esse neurônio pós-ganglionar ele é bastante comprido. Ele é bastante comprido. Já esse neurônio pós-ganglionar do sistema nervoso parasimpático, ele é bem curtinho. Ele geralmente está bem próximo do órgão de atuação. Então, o neurônio pré-ganglionar do sistema parasimpático, ele é muito maior, certo? Ele chega quase pertinho do órgão onde ele vai atuar. Quando ele está chegando próximo do órgão onde ele vai atuar, nós temos a formação do gânglio, e aí quem assume o processo de transmissão da resposta é o pós-ganglionar, tá certo? Uma outra característica aqui, pessoal, é o seguinte: o neurotransmissor utilizado pelo sistema nervoso somático é a acetilcolina. Essa acetilcolina, pessoal, é uma velha conhecida de vocês, né? Vocês viram na nossa aula de contração muscular. Então, é essa acetilcolina
que vai fazer com que o impulso nervoso, não é isso? Que o impulso nervoso ele atinja, não é isso?